Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, receba a nossa acolhida. Nós o convidamos a se inscrever no canal, clicar o seu joinha e a conhecer as nossas playlists, pois todas as postagens são feitas pensando especialmente em todos os nossos visitantes. Estamos abordando os profetas menores, nos últimos capítulos desta série que intitulamos de A Aventura do Antigo Testamento, na qual procuramos entender como a Sagrada Escritura revela o plano de salvação de Deus para a humanidade. Esse plano é desdobrado na história e nas reflexões do povo bíblico. Hoje, nosso foco está no profeta Amós. Acredita-se que o ministério de Amós ocorreu entre os anos 770 e 760 a.C. Ele inicia seu livro mencionando que começou a profetizar 2 anos antes do terremoto ocorrido durante os reinados de Osias em Judá e Jeroboão II em Israel. Os arqueologistas estimam que esse terremoto ocorreu ao redor de 760 a.C. Assim como Oséias, Amós profetiza para o reino do norte, Israel. Mas, diferentemente, ele é natural de Tecoa, uma cidade ao sul de Jerusalém, em Judá. Era pastor e cultivador de sicômoros, e foi chamado por Deus a proferir oráculos contra Israel, numa época em que a nação era rica, arrogante e oprimia seus vizinhos do sul. Amós revela também que os israelitas do norte estavam oferecendo sacrifícios aos ídolos, ao lado da prática da lei de Moisés, e até seus santuários eram ilícitos. À semelhança de Joel, Amós acentua o tema de que o Senhor rugirá de Sião, trovejará de Jerusalém, defendendo e vingando a cidade e a aliança com Davi. Ambos os profetas terminam suas profecias com uma visão escatológica, futura, portanto, de fertilidade e abundância na terra prometida, na qual o vinho correrá pelas montanhas, como diz Amós. Os oráculos de Amós são proferidos contra os filisteus, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. Nações que anteriormente faziam parte do império de Davi e eram governadas desde Jerusalém por ele e seu filho Salomão. Eram nações irmãs que esquecem essa fraternidade e praticam a violência entre si. O profeta conclama a ouvirem a palavra do Senhor. Adverte das consequências de uma justiça pervertida, da opressão dos pobres e do relaxamento dos costumes. Em diferentes visões, anuncia a perda da soberania de Israel, referindo-se a nuvens de gafanhotos, chuva de fogo, invasão, perseguição e destruição do santuário, o que acontecerá por meio dos assírios. Como os pobres foram oprimidos, assim será a elite cultural que cometia esses atos de opressão. O profeta intercede junto de Deus, que inicialmente abranda as punições. Contudo, o julgamento virá se não houver arrependimento e conversão. A sequência das narrativas é interrompida pela descrição de um conflito entre Amós e o sacerdote Amazias, no templo de Betel, na Samaria. Alguns estudiosos quiseram interpretar essa passagem com relação ao rompimento de Lutero com a Igreja Católica. Lutero seria o profeta contra o sacerdócio ministerial na Igreja. Essa interpretação, porém, não encontra respaldo no Antigo Testamento. O judaísmo não fazia essas distinções entre profetas e sacerdotes. Inclusive, muitos profetas, como Ezequiel, Jeremias e Zacarias, eram também sacerdotes no templo. Amós não profetiza contra o templo em si, contra a liturgia judaica, mas contra a sua profanação, o sincretismo religioso e a adoção de rituais pagãos. Apesar de tudo isso, Amós não conclui com profecias de julgamento, mas de restauração do reino de Davi, retratada nas visões de grande paz e fertilidade, características presentes no Jardim do Éden. Assim, Amós termina seu livro. Restaurarei, então, o meu povo de Israel.
Reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, cultivarão pomares e comerão os seus frutos. Eu os implantarei no seu solo e não serão mais arrancados da terra que lhes dei. Oráculo do Senhor teu Deus. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.